Guerra traduzida, olhamos agora para a imprensa da Ucrânia, num trabalho da jornalista Diana Rosa. Diana, abrimos agora este capítulo com o ataque a Odessa que matou pelo menos 16 pessoas. E outras 55 ficaram feridas nessa cidade portuária no sul da Ucrânia. Entre as vítimas mortais está uma equipa de resgate que prestava apoio depois de ter sido chamada logo após a primeira explosão. A informação foi avançada pelo Serviço Estatal de Emergência Ucraniano, citado pelo jornal Kyiv Independent, que afirma que há outros médicos e equipas de socorro que ficaram gravemente feridos. O número total de vítimas ainda está a ser apurado. No local estão ainda os meios de emergência para tentar extinguir incêndios em curso. Na sequência deste ataque, pelo menos 10 casas ficaram destruídas, assim como empresas e automóveis. E seguimos agora, Diana, com outra notícia em destaque na imprensa ucraniana. Portugal vai contribuir com 100 milhões de euros para o pacote de ajuda europeu que está a ser preparado pela República Checa. Está em destaque hoje no jornal Pravda, que cita o Ministério da Defesa português. Este pacote de apoio diz respeito a 1 milhão de munições a enviar para a Ucrânia. A decisão foi tomada ontem em Conselho de Ministros. No comunicado pode ler-se que Portugal mantém o compromisso de apoiar a proteção da soberania e integridade territorial da Ucrânia de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas, bem como com a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional. Portugal junta-se assim a outros países que já aderiram a este programa, como França, Bélgica, também Dinamarca, Lituânia e ainda Países Baixos e Canadá. E Diana, as eleições russas também não ficam de fora da imprensa ucraniana, que diz que todos os soldados russos na Ucrânia são elegíveis para votar em Putin, estejam eles vivos ou mortos. O que é que isto significa exatamente? Começar por dizer que é uma notícia que está em destaque no Kyiv Post. Esta nova lei eleitoral simplificou os requisitos de documentos a apresentar e permite que os soldados russos que lutam na Ucrânia votem para as presidenciais sem sequer mostrar o rosto. Significa isto que o voto dos militares que já morreram ainda pode contar. O Serviço de Informação da Ucrânia revela que as últimas instruções das Forças Armadas russas vão no sentido de dispensar que os eleitores apresentem documento de identificação para votar. Uma fotocópia de um documento é o suficiente, sendo que não tem de mostrar a cara, eu repito, e além disso, o próprio eleitor nem sequer é obrigado a dirigir-se à mesa de voto. Simplificando tudo isto, Luís, vamos imaginar que és um soldado russo, eu posso dirigir-me a uma secção com uma fotografia de um documento teu e dizer que voto por ti. Isto é pelo menos o que garantem as autoridades ucranianas neste artigo que está no Kyiv Post. Isto ainda vai dar que falar. E destaque também para o Presidente do Conselho Europeu, que lançou uma ironia a Vladimir Putin neste primeiro dia de eleições na Rússia. Charles Michel decidiu, ironicamente, dar os parabéns a Putin pela vitória esmagadora nas presidenciais e as declarações do chefe do Executivo Europeu fizeram eco na imprensa ucraniana. Numa mensagem publicada no X, Charles Michel começa então por gozar com o líder do Kremlin, que obviamente vai vencer estas eleições por serem manipuladas. Depois, o presidente do Conselho Europeu resume este ato eleitoral em 3 frases simples que passo a citar: sem oposição, sem liberdade, sem opção. Ou seja, não há alternativa senão escolher novamente Vladimir Putin. E vamos fechar, Diana, com um relatório das Nações Unidas que alerta para os prisioneiros de guerra ucranianos que estão a ser torturados pela Rússia. Este relatório contém relatos que revelam uma extrema brutalidade nas agressões que resultaram em traumas físicos e psicológicos, traumas graves. Há, por exemplo, a história de um soldado que esteve detido na colónia penal de Tula, na Rússia, e que conta como foi agredido ao ponto de ficar sem dentes, com vários hematomas e ossos partidos. Este militar tentou suicidar-se na prisão, não conseguiu, continuou a ser espancado. Para teres uma ideia, Luís, depois de sair em liberdade, este homem teve de ser hospitalizado quase 40 vezes. E isto, claro, para não falar dos soldados que foram mortos nas prisões ou que foram baleados. Há vários relatos desse género e que aparecem aqui neste relatório divulgado pela ONU e que é citado pelo New Voice of Ukraine. E fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida. Estamos de regresso na segunda-feira.